todos! Hoje o meu grupo vai falar um pouquinho sobre modelos atômicos. Meu grupo é composto pela Ana Júlia, o Anthony, a Giovana, o José, a Giovana Couto e eu. Espero que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre modelos atômicos e espero que gostem. O modelo atômico de Dalton foi uma teoria pioneira que permitiu o avanço da química como ciência. John Dalton é um físico britânico que teve sua fama no início do século XIX. Considerado pai da teoria atômica moderna, Dalton propôs que matéria é composta por átomos, os quais hoje sabemos que são unidades fundamentais da química. De acordo com Dalton, átomos são partículas em formato de esferas sólidas, indivisíveis e indestrutíveis que compõem todos os elementos químicos. Átomos de elementos diferentes têm massas diferentes, e átomos de um mesmo elemento são todos iguais em massa e propriedades químicas. Dalton sugeriu que os átomos se combinam em proporções definidas e simples para formar compostos químicos. Embora alguns aspectos do modelo da bola de bilhar proposto por John Dalton tenham sido refutados ao longo do tempo, a ideia de que os átomos são indestrutíveis ainda é válida e forma a base da química e a física moderna. Vou falar sobre o modelo atômico de Thomson, que se baseia em conhecimento sobre a radioatividade e a ampola de Crookes. Propõe a natureza elétrica para a matéria. O modelo foi proposto no ano de 1898 pelo físico inglês Joseph John Thomson. Após ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron, ele derrubou a teoria da indivisibilidade do átomo proposto por John Dalton. Thomson, a partir do seu modelo, confirmou e provou a existência do elétron no átomo. Agora eu vou falar algumas considerações propostas pelo modelo atômico dele. O átomo é uma esfera, mas não maciça, como propõe o modelo de Dalton. O átomo é neutro, já que toda a matéria é neutra, e ele associou também o seu modelo a um pudim de passas. Vou falar algumas propostas ao átomo pelo modelo: a natureza elétrica da matéria, a divisibilidade do átomo e a presença de partículas pequenas e com carga no átomo. Dois problemas apontados para o modelo de Thomson. Para Thomson, os elétrons estão distribuídos uniformemente no átomo, mas eles têm a capacidade de se deslocar de forma acelerada e, por isso, devem emitir radiação eletromagnética em certa frequência específica. Todavia, isso não era observado. O modelo de Thomson era muitas das vezes ineficaz para explicar propriedades atômicas, como sua composição e organização. Eu vou falar sobre o modelo atômico de Thomson, que é conhecido como pudim de passas. Esse modelo ele é composto por um grande número de elétrons, que é carregado negativamente e distribuído uniformemente em um fundo de carga negativa. Thomson comparou a estrutura de um átomo com um pudim de passas, onde os elétrons seriam as passas e a carga positiva seria a massa do pudim. Rutherford foi uma teoria em que os átomos se moviam em volta do núcleo. E essa teoria foi de 1885 a 1962. Ele falou que a teoria que ele dizia é que existia um núcleo e que em volta desses núcleos tinha o próton e o nêutron, que são cargas positivas e negativas que eles andavam em volta do núcleo. Ele também relacionou níveis de elemento, principalmente o hidrogênio. E ele, apesar de estar errado, ele ajudou muito pro desenvolvimento, porque foi ele quem viu que os elétrons e os nêutrons estavam se mexendo na teoria dele. Esse daqui é um experimento que eu não vou conseguir fazer físico, porque ele precisa de uma fonte de partículas alfa e também precisa de uma lâmina de ouro, e quase não dá para o meu orçamento. Mas para ele provar essa teoria que os átomos se mexem, ele meio que fez um detector de partículas. Daí aqui está a fonte da partícula alfa, ele atinge a lâmina de ouro e daí reflete essa partícula
partícula alfa e daí atinge o detector de partículas, que ele mostra as partículas em movimento. Bom, eu vou falar sobre o modelo de Bohr. O modelo de Bohr nada mais é que uma evolução do modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford tinha algumas limitações e contradições que Bohr queria desvendar isso aí. Então, ele fez o quê? Um apostolado. Para você entender o que é apostolado, você tem que lembrar dessa pequena definição aqui. Então, o que é apostolado? Afirmação ou fato admitido sem necessidade de demonstração. Então, ele não tinha demonstração. Ele só falou assim, ó, gente, é assim, entendeu? Bom, os elétrons percorrem órbitas circulares em volta do núcleo. E desse modo, elas podem ser chamadas de órbitas estacionárias, que são o começo delas, entendeu? Sem nenhuma mudança. E a gente pode lembrar, para memorizar aí durante a prova, o trabalho, a gente pode lembrar do sistema solar. O Sol é o núcleo e em volta os elétrons podem ser os planetas. Lembrando disso aí, você vai ver bem na prova. Eles são divididos em alguns níveis. Quanto mais longe do núcleo, mais, vamos dizer assim, forte ele é, mais energia ele tem. Então, e ele é dividido em níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, vai até o nível 7. E eles, bom, cada um deles possui um nível de energia exato. Então, eles não têm esse costume, eles não podem pular de uma para outra, se eles estiverem no estado estacionário. Bom, são divididos em níveis, como eu tinha falado. Vai do nível 1 ao 7 e eles são representados por letras, da letra K à letra Q. Mas, Evelyn, por que letra K, letra L, M, até a letra Q e não começa da letra A? Bom, como lembrando que o nosso professor Fábio de Química nos explicou que começa da letra K para frente, porque pode ocorrer de outros estudiosos acharem elementos antes da letra K e depois da letra Q. Por isso que é assim, ok? Bom, como eu estava falando que eles não podem pular, quando há uma mudança, quando há uma colocação de energia em um elétron, por exemplo aqui, eu coloquei uma energia. Que tipo de energia? Um exemplo, fogo. Ele vai absorver o fogo, absorver a energia, que é o calor, e ele vai pular para a camada superior a dele, ok? Ele pode pular uma, ou ele nunca vai pulando de pouquinho em pouquinho. Ou ele pula grande, ou ele pula pequeno, ok? Isso ocorre porque ele absorveu o calor. Mas ele continua lá ou ele volta para o seu estado? Quando ele libera o calor, ele volta para o seu estado fundamental. Ele volta para o seu estado de origem. Então, vamos supor aqui, ele pulou, ele está na camada 1, ele pulou lá para a camada 3. Ele ganhou energia, mas ele perde também. Então, ele volta para a sua camada normal. Mas como que eu consigo saber se ele ganhou, se ele perdeu? Tem algo visual? Tem. A gente vê isso no nosso dia a dia, com os fogos de artifício no ano novo. A gente gosta de ver aquelas coisas maravilhosas, né? Mas já se perguntaram de onde vem? Vem de Bohr. Bohr explica super o modelo dele, esse jogo de artifícios. Bom, os fogos de artifício super dá para entender o modelo de Bohr. Quando ele ganha energia, ele tem que perder, ele tem que voltar ao estado dele. Quando ele perde e nos mostra, às vezes, como uma luz. Okay? Pode ser uma cor diferente. Por exemplo, os fogos verde, amarelo, vermelho, cada um tem o seu próprio elemento para que ele possa ter essa mudança e vai ajudar a explicação do modelo de Bohr, ok? Vocês vão ficar com a minha experiência aí. E aí,
É isso aí, obrigada. Como eu estava explicando ali, lá na sala, quando você tem um certo elemento, eu tenho sulfato de cobre, é esse aqui. Eu vou pôr um pouquinho aqui, e quando o elemento tem uma crescente energia nele, ele muda de cor, ó. Igual os fogos de artifício, ele acaba ficando verde. Deixa eu... O sulfato de cobre acaba ficando verde com o aquecimento, que dá mais energia, e ele acaba fazendo essa mudança de cor. Agora aqui eu tenho nitrato de sódio. Já ele deixa mais alaranjado ainda. Vou fazer mais uma vez. E é assim que podemos entender um pouquinho mais sobre o modelo de Bohr. O meu modelo atômico é de Schrödinger, criado por Erwin Schrödinger. Em 1926, para ele, os átomos possuíam regiões com elétrons, chamados orbitais eletrônicos. Através desse estudo matemático, em 1933, ele recebeu o Prêmio Nobel. Esse estudo só foi feito através da incerteza de Heisenberg, que para ele não era possível gravar a velocidade e a posição do elétron no exato momento. Através disso, ele chamou de onda-partículas, porque onda era uma partícula, onda era uma onda. Essa descoberta foi muito importante para a física e para a química.